no movimento indígena, eu sou conhecida como Márcia Mura, né? Mura é o meu povo indígena, do qual faço parte, que vive tanto no Amazonas quanto em Rondônia. Só que para o lado de Rondônia, nós não temos território demarcado, e esse trabalho de recuperação de memória, eu comecei a puxar esse processo aqui para o lado de Rondônia, e a gente hoje tem, então, o coletivo Mura, e também tem a articulação das indígenas mulheres Mura em diferentes contextos, tanto do Amazonas quanto Rondônia, de diferentes territórios Mura também. E eu nasci aqui na cidade de Porto Velho, que antes de tudo é território de memória Mura, e cresci interligada ao rio Madeira, que tem um dos nomes mais antigos, que é Iruri, que significa rio que treme, que é o nosso rio de memória, é o nosso rio que sempre foi um território percorrido e defendido por nós Mura, e que hoje é um rio que vem tendo seus direitos extremamente violados, né? Ano passado enfrentamos uma seca terrível, das partes dele viraram deserto, e a gente morreu um pouco junto com ele, e agora ele está transbordando, né? Várias famílias, várias comunidades, desde a Bolívia, chegando ao Brasil, né? Estão hoje numa situação de calamidade, né? Por conta dessa inundação, né? Porque apesar de ser um fenômeno natural que a gente sempre viveu, mas hoje ele sofre uma intervenção, que é a intervenção das hidrelétricas, e assim, não é mais o rio que comanda a vida, não é mais os pássaros, os sapos, os uruais que nos sinalizam até onde a água vai chegar, quando a água vai descer, né? Hoje é tudo controlado pelo abrir e fechar dessas hidrelétricas. E então é isso, eu sou essa pessoa que faz parte desse rio, que recuperou essa memória Mura navegando por esse rio, né? Inclusive tem uma canção que eu criei a partir dessas vivências de percorrer o território Mura pelo rio. E eu tenho um nome espiritual, que é Tanamaque, que eu recebi no território Itaparanã, né, que foi dado por Namantuiki, que é o grande criador. E Tanamaque significa mulher guerreira, né? E venho procurando fazer valer esse nome, porque acredito que já nasci com esse papel de ser guerreira, e a gente vem fazendo, então, não fazendo guerra com ninguém, a gente quer apenas ter os nossos direitos respeitados, nossos territórios garantidos, né? E o ambiente inteiro equilibrado, né? O espaço das florestas, o espaço dos rios e os seres que habitam esses espaços. Mas, infelizmente, nada disso vem sendo respeitado, e a gente vive em estado de guerra, né? Porque a gente está em constante luta por defesa dos nossos corpos, dos nossos espíritos, territórios, das nossas vidas,
E quando a gente fala das nossas vidas, a gente não está falando só da nossa vida, mas de tudo que faz parte da nossa vida, né? Os rios, as florestas, os seres que habitam as florestas, seres que habitam as águas. Que às vezes as pessoas falam, a gente fala que a gente é interligada a esse ambiente inteiro, mas só a gente mesmo que vive isso, a gente sabe o que é sentir, se sentir morrer um pouco vendo o nosso rio morrendo também. Nessa última seca, foi muito dolorido para todos que vivem, né, a margem desse rio. Ver os idosos, né, adoecendo por ver a mortandade dos peixes, por ver o rio secando, isso nos deixou muito desesperados. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende, mesmo com a seca, com os ensinamentos dos antigos e das antigas, a continuar navegando nesse rio e a continuar defendendo esse rio. Então, a minha apresentação seria essa, né? Essa pessoa que vive aqui no Rio Madeira e que está junto lutando em defesa da vida dos rios, em defesa da vida das florestas e de todos esses seres, em defesa da vida dos povos, recuperando corpos, espíritos, territórios. Não sozinha, mas coletivamente.